Olá a todos, eu sou a Ludmila Camparoto, agrometeorologista aqui da Rural Clima. E eu sou Bruna Perol, meteorologista aqui da Rural. Bruna, as chuvas chegaram em grande parte do Brasil aí nesse último final de semana, né? Mesmo que de maneira irregular. Eu acho que esse é um ponto de destaque, né? As chuvas elas vão chegar aos poucos, né? Em grande parte das áreas produtoras, mas essa irregularidade em termos de volume, eles vão continuar acontecendo, né? Exatamente, né? A gente até previa ali algumas áreas com condições para chuvas até mais abrangentes, né? De forma até regular, né? Mas elas acabaram vindo ainda de forma um pouco mal distribuída em algumas regiões. Mas elas estão ocorrendo, eu acho que isso que é o mais Exatamente. importante, né? A atmosfera já está mudando, né, Bruna? Exatamente, né? Ela já está começando a adquirir uma condição mais úmida, né? Trazendo chuvas até, assim, frequentes, né? Por mais que irregulares, de forma até mais frequente ali ao longo das últimas semanas e também é o que a gente vê aí nas próximas semanas, né? Exatamente. Se a gente acompanhar o mapa da próxima pêntada, né, ou seja, o acumulado previsto ao longo dos próximos 5 dias, a gente observa essa condição de chuvas que pontualmente poderão ser mais intensas, né, principalmente na região mais central ali do Brasil, mas grande parte das áreas recebendo chuvas, tanto aqui do Sudeste, região Sul, nós teremos o avanço, né, Bruna, a partir dessa semana, meados da semana, de um novo sistema, até Exato. com a possível formação de um ciclone, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, que pode levar chuvas um pouco mais intensas para algumas áreas do sul do país, né? Exatamente. A partir de quarta-feira, né, a gente começa já a observar a formação de um ciclone extratropical. Só que como esse sistema ele avança de forma muito rápida, né, e é mais assim para o oceano, a gente deve ter impactos apenas ali para o sul. Principalmente Rio Grande do Sul, eu acho que deve ser o estado mais afetado, mas também áreas ali de Santa Catarina e do Paraná também devem receber chuvas fortes e o risco para vendavais é muito alto, né? A gente vê o trigo, né, Bruna? Exato, principalmente no Rio Grande do Sul. Exato. A gente vê a formação desse sistema muito ali na costa do sul do Rio Grande do Sul, e ele se forma muito próximo à costa, e isso traz ali condições para ventos muito fortes, muito intensos aí entre quarta, eu acredito que até na sexta-feira ainda pode ter o risco, entre quarta, quinta e sexta. Exatamente. E a gente continua em toda a região central do Brasil com essa instabilidade e possibilidades para chuvas. Não que vai chover todos os dias em todas as áreas, mas a gente tem um corredor de umidade formado na região central do Brasil e que deve provocar mais algumas chuvas durante essa semana. Inclusive, nas áreas mais ao sul ali do oeste da Bahia, algumas áreas do Maranhão também com possibilidade de chuvas, mas vale ressaltar que, se a gente for para a próxima imagem, a gente tem uma condição ainda de continuidade dessas chuvas na região central e áreas do Mato Piba, mas olha como diminui já as chances de chuvas por lá, no final ali essa virada, né, Bruna, de outubro para início ali de novembro. Então, a gente pode ter, após essas chuvas, que até podem ser boas por lá, mais para o finalzinho agora dessa semana, ali por volta do dia 28, 29, a gente tem previsões de chuvas por lá, mas depois a gente pode pegar uns 10, 12 dias de tempo mais aberto. Então, fica essa atenção especial lá para a área de Mato Piba e região sul, né, Bruna? Porque após a passagem dessas chuvas, a gente vai ter um tempo mais aberto por lá, né? Isso, ali no Mato Piba, né, a gente tem ali essa semana condições para chuvas, aí abre alguns dias, aí volta a chover um pouco lá no final dessa virada, né, do mês, mas poucos volumes, né? E no sul a mesma coisa, a gente vê esse sistema passando essa semana de forma mais intensa, né, com risco ali para algum tempo mais severo, mas aí a partir do final de semana, a partir já de sábado para domingo, o tempo abre, né, e volta a chover apenas ali no final, ali na virada do mês ou até no início de novembro, que daí tem ali um tempo mais, uma condição mais fechada, mas até lá, tempo aberto, né, poucas condições para chuvas, principalmente no Rio Grande do Sul. Exatamente. Eu acho que fica muito dentro daquela condição que a gente vem falando aqui com todos, né, Bruna? Que as chuvas elas vão acontecer, mas intervalos entre essas chuvas de uma semana até 10 dias, isso pode acontecer ainda durante o final de outubro, ao longo do mês de novembro, até mesmo início de dezembro, a gente tem essa condição. Então, as chuvas elas ficarão mais frequentes, mais regulares, mas intervalos entre chuvas de uma semana, 10 dias que seja, vai ser comum.
né? E nessa faixa mais central, as chuvas, quando chegarem, elas ficam mais estacionadas um pouquinho por lá, né? Provocando boas chuvas. E é uma condição de muita atenção, principalmente para tratamentos fitossanitários, né, Bruna? E se a gente olhar a próxima pêntada também, que seria daqui 15 dias, olha como a gente tem essa condição, né? Então, a gente observa chuvas na região centro-norte, depois já uma frente fria avançando ali pela Argentina, que chega novamente à região central do Brasil. E muitos perguntam de temperaturas, né, Bruna? Como que ficam as temperaturas? Olha, por conta aí dessa condição de chuvas até um pouco mais frequentes, então às vezes a gente nem pode ter de fato a chuva, né, chovendo sem parar numa região, mas sim uma condição de um tempo um pouco mais fechado, né, um pouco mais nublado, e isso faz com que segure as temperaturas um pouco mais para baixo. Claro que nessas regiões, como, por exemplo, a região sul e até mesmo lá no Mato Piba, onde a expectativa é para um tempo mais seco, né, pouquíssimas condições para chuvas nesses próximos 15 a 20 dias aí, claro que nessas regiões as temperaturas elas podem ter um pico um pouco mais alto, né, ficar mais elevadas nesse período, então é muito importante também o pessoal que já entrou com plantio ali naquela área, que não tem uma chuva ainda tão frequente nesses próximos dias, também ficar um pouco de olho nesses picos de temperaturas. Mas na região central, por conta das chuvas, né, que não pode ainda até não ser tão regular, assim, volumes mais distintos, né, de uma área para outra, mas as temperaturas já começam a ficar ali no patamar um pouco mais dentro de uma normalidade, um pouco mais baixa, né, por conta de um tempo mais fechado. Essa umidade na atmosfera também regula um pouco as temperaturas. Isso, né? muito, então, exatamente. Então, porque assim, tem chuvas ao longo desses próximos 15 dias, mas algumas regiões que podem ter períodos de tempo um pouquinho mais aberto, certo? Exato. E, bom, pessoal, para fechar, a Errar, ela conta com mais de 80 soluções para mais de 100 diferentes tipos de cultura, né? Sempre com o objetivo de auxiliar os agricultores nos principais desafios do campo. E para falar um pouquinho melhor sobre isso, eu convido a Kellen Severo. O percevejo e a cigarrinha são um dos principais detratores de produtividade na cultura do milho. Só mesmo uma solução nunca antes vista para combater o percevejo e a cigarrinha do milho e proteger a produtividade. Conheça Zeus. Zeus é um inseticida da Yara que traz uma tecnologia inédita para a agricultura nacional e se destaca no controle da cigarrinha e do percevejo barriga verde no milho. Com ação translaminar e sistêmica, confere uma completa proteção das plantas. Age por contato e ingestão, levando as pragas à morte rapidamente. Zeus possui um efeito de choque e residual únicos, proporcionando resultados incomparáveis nos milharais. Não deixe as pragas comprometerem a produtividade e a qualidade do seu milharal. Eleve o manejo a outro patamar você também. Acesse irrara.com.br ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela e saiba mais sobre Zeus. Obrigada, Kelly. Obrigada, Bruna. Até a próxima, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau.